Fala felizardo, fala felizarda, boa noite. Estamos começando mais um Giro Esportivo, eu aqui na bancada. E primeiramente para anunciar que o Edilson agora vai fazer parte do nosso quadro fixo, não só o Edilson, mas também o João Felipe, né? A gente fez a proposta aí para os caras, pediram alto, cobraram muito dinheiro, me cobraram uma grana aí, mas eu negociei, né? Contrato de milhões. Contrato de milhões e os meninos aceitaram, fiquei muito feliz. Edilson, seja bem-vindo, irmão. Obrigado aí. Felizardo Esporte fica cada dia mais feliz com mais gente acreditando no projeto, mais gente entendendo a importância disso aqui. E eu, como seu amigo, fico feliz de ter você do meu lado aqui pra gente falar do que a gente gosta. É isso aí, irmão. Eu que agradeço, né, o convite, fiquei muito feliz quando você foi lá, me ligou, vim aqui, adorei as ideias, acho que tem muita coisa aí no papel que a gente vai colocar em prática, vai ser muito bom pro programa, pro projeto, pra região dos lagos também, vocês fiquem aí, acompanhem, você segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube também que tem o canal. Galera, vai ser só coisa boa, tá? Não só futebol, a gente vai falar de tudo que envolve esportes aí, e eu fico muito feliz aí do convite. Então, super apoio e tamo junto aí. Valeu. E como o Edilson falou, primeiramente vou dar aqui, pedir uma desculpa aí pro público, né, que em primeira mão seria no YouTube, nosso programa de hoje, porém, por alguns percalços aí, tivemos que transferir para o Instagram, mas em breve vai estar tudo resolvido e sexta-feira a gente vai fazer pelo menos no YouTube e vou tentar fazer nas duas plataformas simultaneamente, beleza? Então chega de enrolação, vamos falar do que interessa. E para falar do que interessa, eu vou começar com o que aconteceu aqui na nossa região, tá? Para quem não sabe, no final de semana a nossa região foi extremamente movimentada. Barra de São João, que faz parte de Casimiro de Abreu, teve as semifinais da Copa Beach Soccer, isso aí, tiveram as semifinais lá. Teve também um torneio de vôlei de praia e teve um evento de boxe. Boxe na areia. Boxe na areia, que foi muito top. Eu acompanhei várias equipes assim com nomes grandes que participaram, a equipe do Rambinho, Paulo Rambinho, a equipe do meu amigo Matheus Junamar também que participou. Galera elite. Elite, né? Eu vi que tinha um pessoal também ali da Thalita, a equipe da Thalita lá, a equipe Thalita e Júnior, o pessoal participou também, então foi um evento bem grande, muito bom, foi um sucesso e eu acho que daquela região ali foi isso. Macaé me surpreendeu porque fez o primeiro futebol para surdos. Cara, isso eu acho sensacional. O Marvel, nós vamos entrevistar o Marvel, que é o secretário de esporte de Macaé, né? Hoje não deu pra gente falar com ele ao vivo, mas a gente vai, né? E agora o Edilson vai fazer aqui uma ligação para um parceiro que é o seguinte: a gente já conseguiu falar com o produtor dos eventos que acontecem em Casimiro de Abreu, que é o Rodrigo da Multisport, e ele vai trazer pra gente aí o que vai estar rolando essa semana. Sei que no meio da semana agora tem algumas situações e ele vai atualizar a gente, se colocou à disposição falar com a gente no telefone aqui rapidinho. Tá na linha. Fala, meu amigo Rodrigo. Boa noite, meu amigo Felizardo, o melhor que nós temos na cidade. Opa, meu camarada. Nós estamos ao vivo aqui, cara, no Instagram, falando pra nossa população, né? E eu acabei de dar as notícias aqui do final de semana sobre Casimiro de Abreu. Se eu tiver errado, você me corrige. Casimiro de Abreu teve semifinal no Beach Soccer. Isso. Teve boxe na areia. Isso aí. E teve o vôlei de praia, correto? Isso aí, tudo no final de semana. No final de semana, certinho. Tudo no final de semana. E você falou comigo que quarta-feira tem final do Beach Soccer. Como é que vai ser isso aí, cara? Então, na quarta-feira vão ser as finais, né? Da categoria de base e também do adulto. Da categoria de base, às 18 horas, a final do Sub-11, 18h30, a final do Sub-13, 19 a final do Sub-15 e para encerrar com chave de ouro, ele é um grande jogo, a grande final do adulto, né? Entre Unamar e Vila Nova, a promessa de um grande jogo. Não, show de bola. Vila Nova que é o time da casa, né? O time mais próximo ali da arena. Show. Atravessou a rua, tá na arena. Tradição Vila Nova. Foi uma torcida, fez uma festa lá no sábado, com aquela chuva, a torcida compareceu com bateria, com fogos, foi uma alegria. E eles prometem levar mais torcida ainda agora na final. Então convidar a galera que gosta de assistir o beach soccer, vai ser
ser um espetáculo lá na arena do Praião ali em Barra de São João. A partir de das qual 19h30. 19h30, né? A expectativa para a final é 19h30, não é isso? Isso aí. Do adulto. É o último jogo da noite, isso aí, o adulto. Beleza. Então aqui, ó, já no ar vou me comprometer com você que a Felizardo Esporte vai estar no evento, vai cobrir a final. Maravilha. Beleza? Eu vou estar lá, vou tentar com os novos integrantes aqui do time, né? A gente vai estar ali te prestigiando e prestigiando esse evento maravilhoso na cidade, irmão. Sempre é uma grande honra, né, meu irmão, receber sua equipe, um trabalho maravilhoso que a cada dia cresce, né? Eu participei do início, né, do seu trabalho e já te falei isso, né, irmão, você vai voar pela pessoa que você é, pela humildade que você tem, pela perseverança, e pode contar comigo, com a empresa, que com certeza você vai fazer um trabalho diferenciado, não só em Rio das Ostras, mas em toda a região dos Lagos. Tá certo, irmão. Obrigado aí. Desculpa ocupar o teu tempo aí. E obrigado por esclarecer pra gente, né? Que mais um evento que incentiva muito os jovens, né? Isso, irmão, que nada, não precisa agradecer, sempre um prazer estar aí participando com você. Quando quiser também a gente vai no estúdio para trocar uma ideia, trocar vários papos, né? A gente tem bastante eventos aí para falar, então sempre é um prazer estar falando com você. Parabéns aí pelo novo trabalho com essa nova equipe maravilhosa e as portas estão abertas também, quem precisar da gente aqui pode contar comigo, valeu, irmão? Valeu, meu amigo. Quarta-feira a gente se encontra lá, né? Quarta-feira tô eu, Edilson e, se Deus quiser, o João Felipe também. Ah, maravilha, só uma rapaziada fera. Valeu. Tá junto lá. Obrigado, irmão. Boa noite. Valeu, irmão. Forte abraço. Valeu, Rodrigo. Boa noite. Fique com Deus aí. Valeu, abraço. Então é isso, rapaziada. Eu disse que o Rodrigo já colocou a gente aí a par, né? Vai ter a final quarta-feira, nossa equipe vai estar presente. Vai ser o nosso primeiro trabalho de rua juntos. É isso aí, a expectativa em alta, vai dar tudo certo. Vai dar, como diz meu amigo Samuel, Samuel, vai dar tudo certo. certo, né? E eu estou muito animado por esse trabalho. E de fato, realmente o beach soccer movimenta muito. Eu já estive lá no início do campeonato, eu estava presente. A arena fica cheia, a galera comparece, a galera realmente participa, porque são os nossos vizinhos, né, Edilson? É isso aí. Você tá ali, pô, tá o teu primo jogando, tá, sei lá, teu cunhado que torce pra perder, né? Ah, claro, não gosto. Falando do Vila, é um time que tem uma torcida ali local forte, tá? Eu aqui no Rio das Ostras, já joguei uma etapa de beach soccer, acho que em 2016, e, cara, é assim, quando eu falava assim, o Vila vai estar lá, sempre está, né? Os torneios em barra, seja beach soccer, futsal também, o Vila é um time muito forte, entrosado, já joga um tempo, dá trabalho, tanto que estão na final para mostrar o trabalho deles, que não é de hoje, é de tempo. Vale a pena, galera, eu acho que o pessoal de quarta-feira tiver de bobeira, dá um pulinho lá, vai ser muito bacana. Então o convite está aí ao Praião de Barra, tem uma arena montada, uma estrutura muito top, tá? Então assim, nível profissional mesmo, e vale muito a pena. Leva a família, como o Rodrigo mesmo colocou, vai ter desde a categoria infantil até o adulto, né? Então isso é muito importante e vamos que vamos. Aqui na pauta da gente, a gente teve um evento que rolou lá em São Paulo, Edilson. Galera, evento top, eu desconhecia, o Luiz falou, eu fui pesquisar, cara, não imaginava que era dessa dimensão. É o evento Arnold Classic, e esse ano foi a etapa em São Paulo, cara, que evento, eu fui dar uma pesquisada ali, os stands, a área de lá de movimentação, os atletas, a galera assim, pensa em um lugar que todo mundo voltado para a área de fisiculturismo, né? Isso. Saúde, do desporto, cara, muito, muito top. Então, e por que a gente está falando desse evento específico? Porque a nossa região foi muito bem representada. A equipe do Valmir, né, de RO, ela foi para lá e se sagrou campeã em várias categorias. Gabriel, o próprio Valmir, China, eles lutaram lá, participaram do evento. E tem uma pessoa que assim, eu tenho um carinho enorme pela história dessa pessoa. E ela sempre trata a gente com muito carinho também, que é a Verônica, né? Verônica, ela é moradora de Macaé, é bolsa atleta de Macaé. Isso aí. E ao mesmo tempo ela é aluna do China. Então ela foi para esse evento, ela é extremamente campeã, né? No kickbox ela ganha 5 categorias diferentes. Né? Caramba. E o mais interessante, ela tem mais de 50 anos. Pega. É dentista também? É dentista e ele é guarda A gente deu municipal. uma stalkeada, tá, Verônica? Te deu uma olhada. Dentista e ali. guarda municipal. E ela deixou um relato aí pra gente, ele mandou uma matéria que aconteceu com ela, Edilson. Gente, eu vou ler aqui, tá? A Verônica Medeiros, cara, ela foi muito importante nesse evento, ela conquistou 2 ouros lá no Arnold Classic, lá em São Paulo.
ela se classificou para o Pan-Americano, gente. Então, assim, não é simplesmente lá lutar e vencer. Ela já está galgando, já tem tempo a categoria dela, está se destacando bastante. Verônica é atleta, como o Luiz falou, de Macaé, ali da Bolsa Atleta de Macaé, e hoje lutando com China, né? Sim. E, cara, aqui ó, ela conquistou 2 medalhas nas modalidades combate e esportivo, garantindo 2 vagas no Pan-Americano, que será na República Dominicana. Antes ela ainda vai participar do Campeonato Brasileiro. Aí aqui cita, né, que ela é federada pelo Sambo do Estado do Rio de Janeiro, a FASERJ, e a Associação RUFC, que nossa, né? RUFC é do Valmir, do China, a equipe dele. Então, assim, é uma pessoa que eu acredito muito no trabalho dela, gosto muito, extremamente simpática. Ela vai participar do Papo de Atleta, eu vou fazer com ela, nós faremos com ela um Papo de Atleta, para ela contar a história dela, a caminhada até aqui, né? E mais uma representante do Rio de Janeiro, do Brasil e de Macaé, que vai para fora do nosso território, né? Vai lá para a República Dominicana, cara, é uma parada diferente, né? Levar o nosso nome para um lugar desse. Sim, e bem levado, bem representando legal, cara. Um destaque. Então, acho que a primeira parte do nosso boletim aqui foi cumprida, que é a parte de eventos locais, atletas locais. Então, eu acredito que a gente falou bem. E quer acrescentar alguma coisa disso? Essa parte? Não, a gente deu uma stalkeada assim quando eu vi ali, dentista, falando da Verônica ainda, galera. Dentista, guarda municipal, de repente quem aí foi atendido no consultório dela, aquela moça, aquela roupa, né, formal da profissão, ou até agindo no trânsito mesmo, não imagina quão lutadora ela é. Não só brasileira, lutadora raiz, né, que nós brasileiros somos, mas ela assim, acho que eu não imaginaria. Não imaginaria, né? Dentista, lutadora. É, nossa, bem, mas assim, representou muito, cara. Tipo, parabéns, Verônica, aí, ó, sucesso. A gente vai estar na torcida pelo Pan-Americano lá e é isso. Edilson, eu vou te falar um negócio, ela é um tapa na nossa cara. Sabe por quê? Não falei que ela vai bater na gente, que se ela bater a gente vai apanhar. Mas ela tem mais de 50 anos, irmão. É isso. E a gente aí, paradão, né? A importância também de destacar que ela é Bolsa Atleta de Macaé, a importância de um município também investir incentivar, pô, incentivar. Então, Rio das Ostras, Casimiro, Cabo Frio, vamos dar uma moral, né? A gente aqui cheio de atleta top, cheio de atleta com potencial. É só um pedido, isso não é uma crítica, isso é só um pedido. Dá uma olhadinha porque representa o nosso município, valoriza o nosso lugar, né? E é muito importante nesse lado, o esporte, que é o que a gente defende, né? Se a gente puder ter um incentivo, a gente sabe que é difícil a caminhada do atleta, né? Isso aí, qualquer incentivo ali, qualquer apoio, dá aquele ânimo, dá aquela esperança, a gente sabe. É isso aí. Então, Edilson, a gente zerando essa parte, a gente vai começar a falar de uma coisa que você gosta mais. Ah, moleque, ainda mais depois dessa rodada. Então a gente vai falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que começou nesse final de semana, e todos os jogos aconteceram nesse final de semana. Porém, eu já vou entrar de sola, ou melhor, de cotovelo. Flamengo? É que Flamengo, cara? Claro. Não, cara. Vai devagar. Meu Deus do céu, cara. Olha, isso não tava no script, empolgado com a Tá empolgado. Seguinte, galera. É uma nota ruim que a gente tem que trazer de novo para falar. São 2 notas, né, ruins, que a gente tem que trazer de novo. Infelizmente, o jogo do Grêmio e Santos teve briga na torcida. Briga na torcida. Assim, eu não entendo, não consigo entender de jeito nenhum. Eu já não entendo o time que já tem rivalidade. Né? Rivalidade local, não entendo e não concordo. Agora, um é gaúcho, o outro é paulista. O cara sai de São Paulo pro Rio Grande do Sul para brigar, irmão. Sabe? É algo que eu fico indignado, cara. Eu não consigo entender, não consigo aceitar e não coloco o nome de torcedor. Isso aí, vandalistas, pessoal que não pode ser chamado de torcedor. A gente citou isso no programa anterior, né? O João Felipe estava aqui, a gente debatendo sobre. Super errado, super repudiante isso aí, cara. Não existe essa atitude. Não dá. Fica feio que o futebol mancha o nome torcedor, né? Se é que pode ser chamado, não pode. E a gente está tentando incentivar a volta aos estádios, está tentando incentivar que as famílias frequentem os estádios. E aí, quando essas situações acontecem, irmão, realmente intimida. Foi o que eu falei também no outro programa. Intimida e muito. Pô, tu tem um filho pequeno, tu tem uma filha pequena, eu tenho um filho pequeno. Depois de ver essas notícias repetidamente, você perde o ânimo de levar teu filho, tua filha, sabe? Samuel, os filhos do Samuel aí também, né? São muitos. Né? Levar pro Maracanã, levar para um Engenhão, a gente fica realmente receoso, né, cara?
E a gente tá até com umas ideias aí que a gente vai, no final do programa, a gente vai colocar aqui. Fiquem atentos aí que tem Fiquem bastante atentos. novidade. Tem Hein? novidade chegando. Presta o telefone aqui, eu vou adiantar uma situação. Mas o que eu queria começar a falar era do Fagner. Infelizmente, ele se repete num problema já conhecido, né? O Fagner, ele teve o problema há um bom tempo, ele repete isso, né? Contra o Flamengo ele machucou inclusive o Ederson, se não me engano, que era um meio campo, que teve que se aposentar. Caramba. O cara se aposentou, o Fagner deu um carrinho nele, o juiz nem falta deu e ele teve que se aposentar. O problema que ele teve decorrente disso. E o Fagner toda hora tem uma situação. Nessa rodada, o Corinthians jogou contra o Cruzeiro e o Fagner deu uma cotovelada no rosto do jogador do Cruzeiro. A gente estava até discutindo aqui, né, antes, se era para vermelho, se não era. Mas o meu ponto maior não é nem a questão de ser ou não ser. A questão é ele ser um jogador já com histórico. Sim. Ele já tem esse histórico. E ninguém faz nada. A gente conversou aqui nos playoffs, né? Eu achei que o VAR chamaria, até porque foi uma cotovelada bem, né, para mim, acintuosa. Ele literalmente olha para baixo, chega com toda a força ali possível e deixa o braço. Achei estranho, acho que nem amarelo deu, né? Não. Nem amarelo. Não. Acho que o juiz poderia conter o ímpeto então, dele, né? Até eu estava vendo hoje as notícias, né, os canais esportivos falando sobre o lance, a maioria pedindo vermelho. Né? Eu estava acompanhando lá o Mauro Betti, acompanhando o Pilhado, acompanhando esses caras, e todo mundo pedindo vermelho. Não veio nenhum amarelo. O VAR não chamou, entendeu? E não veio nenhum amarelo. Só que eu acho que, primeiro, a gente está repreendendo as torcidas que estão brigando, né? Que estão ali fazendo violência e tal. E aí, só que tu tem um jogador profissional que faz isso, cara. E o Fagner, vira e mexe, ele dá uma exagerada. Ele é muito no momento ali. Ele cresce, se o juiz não controlar esse momento dele, ele vai acabar exagerando. E isso pode refletir na torcida. Sim. O pessoal vê ali o time dando sangue, brigando, aí com ânimos à flor da pele, isso pode resvalar no torcedor. Então o árbitro, no meu ver, deveria dar uma segurada ali, dar um cartão amarelo para ou chamar... Então, mas para você, foi para amarelo? Eu dava vermelho, cara. Tu dava vermelho? Pra mim era pro VAR chamar, porque foi uma cotovelada, a gente conversou aqui, pra mim ele deu mesmo, pegou aqui, a gente sabe essa região que é bem sensível, a gente joga bola. Eu daria um amarelo para conter, né? Eu não daria o vermelho porque eu enxerguei como uma atitude temerária, porém não vi uma agressão a vermelho, porque também eu compreendo que o vermelho é um cartão extremo, né? Eu acho que pelo histórico, eu daria o amarelo porque eu vi o replay do lance, fiquei vendo. A primeira vez que eu vi, eu falei, é vermelho. Depois eu vi de novo, falei, pô, ele levanta o braço, beleza, mas eu daria o amarelo. Talvez eu seja um pouco mais tolerante que você, mas... Também usou o cotovelo, irmão. Futebol com o pé. Com o pé. Irmão a gente joga vôlei, mas... Então, beleza. Olha, e aí, o que aconteceu, gente? Nessa rodada, por incrível que pareça, tivemos uma coisa histórica. Eu não sabia, cara. Também. Eu não sabia. E aí tem sempre os sites esportivos que falam as curiosidades, de fato, do que está acontecendo. E saiu lá. Desde que começou o futebol, o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, é a primeira vez na história que os 4 grandes do Rio vencem na mesma rodada, na rodada de abertura. Estreia. Né? A primeira vez. E aí, pra gente que está falando futebol carioca, pra gente que é carioca, né, isso é muito gratificante. Falamos aqui na semana passada que a nossa vontade, né, dos times se manterem, o Vasco, Botafogo, Fluminense, ficarem aqui e começaram com o pé direito. Qual jogo você acompanhou desses aí? Cara, eu assisti o Flamengo e Curitiba, né? O Fluminense eu assisti um pouquinho de tabela, tinha feito uma apostazinha lá também, então estava acompanhando, mas já imaginando essa força do futebol carioca, que nunca deixou de existir. Só que alguns vacilos aí que os times caíram, mas a gente é flamenguista, o pessoal de casa sabe aí, só que a gente não é clubista. O Vasco e o Botafogo estando na Série A pra gente, pro futebol carioca, é top, irmão. E tá comprovado aí na primeira rodada, né? Os times lá em cima na tabela. Mas aí vamos lá. Pra você, o que você imaginava quando você viu lá na tabela? Atlético Mineiro e Vasco, lá dentro do campo do Atlético, você imaginava que o Vasco pudesse superar o Atlético lá?
Cara, não. Eu achava o Atlético favorito, até pelo histórico da campanha do ano passado, o Hulk em ótima fase, o time do Atlético jogando muito certinho, só que a gente vê também o Vasco voltando aí para a Série A com uma vontade de se manter, e não só se manter, e sim brigar por título também, cara. Eu vi uma postura do Vasco ali que jogou com muita raça, com muita vontade, vi uns pequenos lances, mas demonstrou que veio para ficar na Série A. Eu me surpreendi em um primeiro momento, tá? Porque, falando em elenco, o elenco do Atlético é muito superior ao do Vasco, né? Até a questão financeira mesmo. O elenco do Atlético é um elenco mais caro, tanto que no início da temporada, vários repórteres esportivos, várias emissoras colocavam o Atlético ali para brigar com o Flamengo e Palmeiras, pelo Brasileiro, pela Libertadores, como um dos favoritos. E eu não enxergo dessa forma, eu já falei isso algumas vezes, mas algumas pessoas enxergam assim. E quando tu pega um time que, em teoria, é postulante ao título brasileiro, e pega um time que veio da Série B, a tendência é esse time sobrar. E não foi o que aconteceu, né? Assim, eu vi o jogo todo, e o Vasco começou assim a 1000 por hora. Só 1000 por hora, fez 2-0 em 10 minutos. Assim, entendeu? Então, no primeiro tempo, eu acredito que o Vasco dominou o jogo. No primeiro tempo, assim, o Atlético tentou, mas não conseguiu reagir. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Atlético veio com tudo, tentando de tudo quanto era jeito. E aí, o goleiro do Vasco foi o grande destaque da partida. Foi eleito, inclusive, o melhor jogador em campo, Léo Jardim. E está fazendo um ótimo trabalho também, né? E é isso. Eu acho que o Vasco... Achei que o Vasco não iria... ter um bom desempenho, mas foi a primeira zebra da rodada nos meus palpites. Sim, mas eu acho assim, o Vasco, a postura que ele se mostrou no primeiro tempo totalmente dominante, acho que o Atlético se assustou um pouco. Sim. Aí quando foi pro intervalo, ele falou, peraí, a gente está em casa, vamos para cima. Atacou bastante no segundo tempo, mas os 2 gols do primeiro tempo ali já deram para garantir a vitória. O Vasco soube aproveitar as oportunidades. E aí vamos pular um outro jogo, que foi o São Paulo e Botafogo. Só que aí é um outro cenário, né? Porque foi São Paulo e Botafogo na casa do Botafogo, né? Assim, particularmente falando, foi um jogo feio. Foi um jogo feio, decidido no último minuto. O Botafogo fez o gol da vitória no último minuto, foi 2-1. Acho que foi de cabeça, né? Eduardo. Ele foi 2-1 lá. E assim, no último minuto mesmo ele fez o gol e o Botafogo ganhou. Que também era um jogo que eu daria a vitória para o São Paulo, porém o São Paulo também não está bem, a torcida já está pedindo a cabeça do Rogério Ceni lá. Então, o Botafogo talvez tenha aproveitado disso, desse momento, porque como é que eu faço a minha avaliação dos clubes? Óbvio, eu não considero o campeonato estadual um termômetro 100%, mas é um termômetro. É a primeira impressão que o time está deixando no ano, é o campeonato estadual. E o Botafogo fez um péssimo campeonato carioca. No Campeonato Carioca sofrível, né? Não ficou nem entre os 4 para a final, né? do estadual, para as semifinais não chegou. Então, quando você vê um clube que subiu para a Série A e no Campeonato Estadual, que é o mais fácil, nem se classificou entre os 4, você imagina que esse clube vai ter muita dificuldade no Brasileiro. E vai. Entendeu? E é meu receio. Meu receio foi com o Vasco e com o Botafogo, mas pior ainda com o Botafogo. E aí pega um São Paulo, que em teoria seria um time um pouquinho mais forte, mas também está passando um momento delicadíssimo, mas graças a Deus e para o Botafogo melhor ainda. Botafogo, o importante no brasileiro é fazer pontos, né? É vencer, de preferência em casa. 1-0, 2-0, 2-1, gol de cabeça, gol de escanteio, o que for. Gol é gol. É um válido. Entendeu? Então, o Botafogo e o Vasco, eu acredito que foi muito disso. Aí eu ia te perguntar isso, como é que você enxerga os campeonatos estaduais, cara? Porque para você é termômetro, para você é preparação, como é que é para você? Cara, os estaduais eu vejo assim, é um termômetro, tá? Só que a gente tem aquela do time, os principais, né? No Brasil, no Rio, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Os outros ali, a gente vê um time também se mostrando, querendo tipo, aparecer, querendo mostrar resultado. Você falou, o Botafogo ficou fora, alguém estava no lugar dele, representando. Sim. Então, é um início ali, para mim é uma preparação para o Campeonato Brasileiro.
Tu acha que usa-se mais o campeonato estadual como preparação? Ao meu ver, é tipo um aquecimento, são jogos mais rápidos, não é tão demorado, tantas rodadas igual o Campeonato Brasileiro, que já é aquela coisa ali, cada jogo é tão muito importante. Sim. Mas acho que é válido, acho que é válido. Tu gosta do campeonato? Gosto, todo. E do formato que tu gosta? Mudou de uns tempos pra cá, né? Ah, ele mudou algumas vezes. Hoje ele é grupos, e aí se classificam e tudo. Só que é basicamente todo mundo contra todo mundo. É, do nada, final de novo, semifinal, final de novo. É, o campeonato carioca é muito louco, porque tem 2 títulos dentro de um campeonato só. É, Né? o time perdeu e tá lá na final de novo. Ué, é um pouco confuso aí, mas o torcedor já tá se adaptando aí. Eu sou um crítico do carioca, do formato. Uhum. Porque eu acho que o carioca perdeu o apelo pra torcida. Né? Aí é uma coisa que eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Na minha visão, o campeonato carioca tinha que ser estilo Copa do Brasil. Estilo Copa do Brasil. Enchia de time o campeonato carioca, tirava os grandes e botava eles para se matar. Botava os grandes nas oitavas. Porque todo jogo seria jogo importante. Sim. Não ficaria aquela coisa de... às vezes vai jogar sem desmerecer o Bangu. Vasco e Bangu. Lá. Então, tipo assim, não tem um apelo. Nem da televisão, nem pro torcedor. É domingo de tarde, tem a praia para tu ir, tem um Vasco e Bangu. Às vezes o torcedor não vai querer ver, vai preferir a praia. Agora, tem um Vasco e Bangu valendo vaga para as quartas. É um jogo chamado de diferente, entendeu? Então a minha crítica é mais nesse sentido. Por quê? Não quer que acabe o estadual. Também, tudo bem, concordo, não acabe. Mas que traga atrativo para ele. Que ele seja um campeonato, né, mais atrativo. Eu penso assim, São Paulo é um pouco diferente, né? Também esse ano teve uma crítica lá, que o cara que ficou em 11º, se não me engano, foi beneficiado, que foi o Ituano. Foi beneficiado pra caramba, então ele chegou nas finais, né, nas semifinais. Também é uma crítica que o pessoal de São Paulo faz, mas no nosso caso a gente não vai ficar falando de futebol de São Paulo, sou carioca, quero falar do Rio. E aí, cara, vamos para os 2 times que são hoje, né, no Rio de Janeiro, os principais, né, e postulantes a tudo que vão disputar, na minha visão. Né? Como é que você viu aí o Fluminense na estreia? Pra mim deu a lógica. Eu esperava que ganhasse, não, de repente 3-0, eu esperei ali um 2-1, 2-0, mas ganhasse não só no placar, mas em qualidade de jogo, dominante, posse de bola. Acho que assim, o jogo em si mostrou esse retrato. O Fluminense está muito bem, já não é de agora, ele já vem aí, né, ganhando do Flamengo aí Tem que lembrar isso, né, João? Mas enfim, eu acho que o Fluminense está muito bem e deu a lógica. Pra mim era o que já esperava. Tem um amigo aqui que mandou aqui, ó. Foi fora de casa, inclusive, né? O América Mineiro estava em casa. Teve um amigo que mandou aqui, não discordo 100% dele não. Thales Lima. O Campeonato Paulista ainda pode se pegar, né, com uma pré-temporada. Mas os outros estaduais é só para machucar os jogadores e demitir técnico. Esse sabe, esse acompanha, cara, esse sabe. O Paulista realmente ele é um campeonato mais forte, né? Tanto que você tem ali, chegou o Água Santa, chegou o Ituano, o Bragantino lá é uma quinta força, então você tem mais competitividade realmente do que o Campeonato Carioca, que acaba o time andando de qualquer forma, ele chega na final. Para ele não chegar na final tem que fazer um esforço danado. Por isso que eu fiquei preocupado com o Botafogo. Porque ele não se classificou para as semifinais num campeonato muito fraco. Tecnicamente muito fraco. Né? Aí tu falou do jogo do Fluminense, eu vi o jogo do Fluminense também. E eu vi o segundo tempo realmente o Fluminense fez o dever de casa, foi ali, dominou o jogo. O primeiro tempo eu fiquei assustado. Eu falei assim, rapaz, não vai ser aquele tudo. Né? Primeiro tempo o Fluminense estava meio sonolento, mas no segundo tempo ligou o modo dinizismo, né? Como dizem os tricolores. E teve gol do Cano de novo, né? O cara, esse aí não pode dar bobeira não. Bola no pé dele ali, defesa e goleiro que se cuide. Eu tô chegando à conclusão que ele é o melhor finalizador do Brasil, cara. Atualmente sim. Só não pode ter pênalti. Falar em pênalti, a gente vai falar do Grêmio já, hein? Com o Luiz Soares. Então beleza, a gente vai lá, porque ele gosta de jogar pro alto, né? Manda pra torcida de presente, você não entendeu, cara. Aí, ó, nosso parceiro que não tá aqui presente, tá participando de alguma forma, né? O João. O João mandou aqui que teve L 2 vezes. Juvena, segura. Juvena,
Pega leve, né? Calma. Se ele tivesse aqui, já ia estar aqui, né? Ele ia estar fazendo ela. Nem vou fazer. Não faz não, cara. Não dá força não, não dá força. Cara, quando tu tiver aqui, você faz. Mas não faz. Não dá essa moral, não. Eu já contei pra ele que eu fui tricolor por um dia lá no Engenhão, mas deixa isso em off, senão ele vai dizer que eu viro a casaca, mas não é não. Tá. Ele pode sim, eu não, tá? Fica ligado, eu não. Enfim, então eu acho que o Fluminense foi muito bem na primeira rodada, comprovou, né, como você falou, deu a lógica, comprovou o favoritismo, mas como o próprio João falou, um destaque pro Lelê, né? Da área ali, agrediu e fez o gol, foi bem bacana. É um garoto que teve uma oportunidade, né? Vinha de outro clube ali de menor expressão, chega no Fluminense, que é um clube com muito mais cobrança, com mais torcida. Então eu por um primeiro momento pensei que o cara fosse sentir, mas não, chegou soltinho, chegou bem, encaixou no esquema do Diniz lá. E parabéns aí, Lelê. Torço sempre pelos jogadores da nossa área aqui. Tem até uma curiosidade, rapaz. Aí nem falei com você antes. Mostra pra gente. O Lelê, ele foi se tratar na dentista, que é a esposa do meu primo. Que bacana. Lá no Rio, Eduarda, um abraço pra ela aí, um abraço pro Lucas, meu primo. E eu olhei o Instagram e tava lá, ela postando que o Lelê tava lá, cuidando dos dentes lá com ela, e muito bacana. Uma coincidência enorme, né? A gente falando do cara e o cara tá lá com ela, né? E aí um abraço pro meu parceiro aí, o Vitor, lá da Urubus, que acabou de entrar na live aqui também. Já que o Vitor entrou na live, vou ter que falar de quê? Fala comigo. Do Flamengo. Não é de Vitor Pereira não, né? Também, também. Já No Flamengo foi. tem que falar de tudo, cara. Mas deixa, já foi. São Paulo, ó, bem-vindo, ó, a massa. Então, vamos entrar aí. Antes da gente falar do jogo em si, então vamos falar sobre isso, cara. O Flamengo, todo mundo sabia que precisava de um treinador, ficou naquela luta, aquela batalha. E o Jorge Jesus, mais uma vez foi procurado, mais uma vez o Jorge Jesus, o Flamengo tentou negociar com ele. E você era um dos esperançosos, né, da vinda dele. Sim, acreditava na vinda, só que a realidade não poder esperar muito, né? Porque o Flamengo não está só em um campeonato, o Flamengo está em 3 hoje. Então, esperar demais poderia ser crucificar o Flamengo. Sim, e logo depois teve também aquela patifaria, né, contra o Maringá. A gente ao vivo aqui, né, dando notícia, e de repente a gente abre e pergunta o placar, estava 1-0, logo depois 2-0, enfim. E eu acredito até que esse resultado do Maringá foi o que definiu a vinda de fato do Sampaoli. Porque se o Flamengo tivesse vencido bem o Maringá, tivesse ficado, talvez o Flamengo esperaria um pouco mais pelo Jorge Jesus, que ao meu ver seria um erro. Ao meu ver seria um erro enorme. Porque o clube, eu falei isso aqui na mesa, o clube é muito maior que qualquer técnico, qualquer jogador, e o clube tem que tratar como prioridade quem trata o clube como prioridade. O clube não pode dar essa moleza, ao meu ver, para ninguém. Existia Flamengo antes do Jorge Jesus. Vai existir. E vai existir Flamengo depois de qualquer... Puxando uma curiosidade, Luiz, estava acompanhando nas redes sociais, né, as páginas do Flamengo, muitos torcedores comentando que o Flamengo tirou o pé contra o Maringá, alguns jogadores, justamente para forçar essa saída do Vitor Pereira. Comentários do pessoal, torcedor, não sei, não vivem lá dentro, mas falando que já estava um clima meio pesado. Não, do Maringá não, né? Do Fluminense. Do Flamengo. Não, do Fluminense, porque como o Maringá ele já tinha caído. O jogo da Copa do Brasil. Ele já tinha caído. Ele caiu quando perdeu o Fluminense, 4-1. Achei que era do Maringá. Mas a sensação que deu foi essa. Ficaram meio abalados. A sensação que deu foi a mesma. Parecia que injeção de ânimo para nada... botar o Flamengo. E outra postura contra o Curitiba. Sim. Outro Flamengo, totalmente. Aí aqui, olha quem entrou na live agora. Fala. A Verônica. Nós falamos dela aqui agora há pouco, falamos dela, da guerreira lá de Macaé. E ela está na live. Obrigado pela audiência aí, Verônica. Parabéns aí pelas suas conquistas, e breve você vai estar com a gente aí, contando a tua história. E a gente vai estar na torcida lá no Pan-Americano, sucesso, garoto. É isso aí. Quem sabe a gente embarca. Tudo é possível, né, cara? Tudo é possível. E aí, beleza. O Vitor Pereira caiu, né? Todo mundo mandou um abraço aí pra gente, ela.
O Vitor Pereira caiu, o Flamengo ficou nessa onda e optou pelo São Paulo. Né? E o que você achou da contratação do São Paulo? Olha, tinha que vir um técnico. Ficaram na dúvida de São Paulo e o Jesus também foi cogitado, tinha outro técnico. Não, a prioridade foi o Jesus e o plano B era o São Paulo. Eu fazia campanha para outros treinadores aí, que não era ele. Pelo que eu estava vendo, ele já treinou o Gerson, Marinho, teve mais 2 jogadores. Treinou o Bruno Henrique, Gerson, Marinho. Tem mais um. Tem. Já passaram por aí. Então, assim, é um elenco que ele já tem ali 4 peças que ele já trabalhou, já sabe o potencial, a posição de cada um. Acredito que ele estava também estudando os times que o Flamengo vai pegar, tá? Inclusive na Libertadores, ele está de olho nisso. Então, para mim, eu acho que ele já estava com uma coisa engatilhada aí para vir logo. E eu acho que tem que dar certo, irmão. Tem que dar. Não pode o Flamengo abaixar a cabeça. O Flamengo é um time muito grande, o clube é enorme, maior de qualquer jogador. E tem que mostrar isso aí em campo, porque a torcida está lá apoiando. Você viu lá, apesar de perder para o Maringá, mais de 40 mil torcedores do Flamengo lá apoiando, cantando, vibrando. E é isso, mano. O torcedor fazendo a parte dele, o Flamengo tem que responder em campo. É isso aí, cara. E aí o pessoal está até colocando aqui, ó, que o Jorge Jesus sempre gosta de sair por cima. Porque ele tentou mais uma vez nessa história aí, botar a diretoria do Flamengo, né, o Flamengo como errado. Porque ele começou a vazar áudio dele negociando, ele começou a fazer umas coisas que não dá, cara, não dá. Ele é um profissional, a gente tem que respeitar o cara como profissional, mas também a gente não é bobo. O torcedor não é bobo, né, os comentaristas não são bobos, e a diretoria do Flamengo muito menos, né, muito menos. Ali tá, a temporada já começou muito mal para o Flamengo na questão financeira, perdeu muito dinheiro com esses títulos e com essa escolha equivocada do Vitor Pereira. Hoje a gente pode falar isso porque realmente não deu certo o período que ele ficou, né? E o Jorge Jesus tentando fazer um joguinho, e aquele charminho, né? Aquela mulher que acha que é mais bonita do que é, né? Que fica ali, não, escolha a hora que eu quiser pode, e não pode ser assim. Um clube profissional tem que trabalhar de forma profissional. Essa sempre foi a minha cobrança aos dirigentes do Flamengo, e que bom que ouviram. Vamos ver agora. São Paulo já estreia com jogos importantes, inclusive, né? Ele joga já a quarta-feira, Libertadores contra o Fluminense. Mas e aí, você gostou da contratação dele? Sim, no momento sim. Mas você acha que ele é a melhor opção após Jorge Jesus? Cara, esse mercado atualmente, ele estava disponível. Veio, irmão, e acho que ele já tem uma história com outros clubes brasileiros também. Eu acho que ele tem um elenco bom, ele tem profissionais que ele já treinou 4 deles, então assim, eu acho que é só ele fazer a engrenagem rodar. Acho que ele vai estudar umas coisinhas ou outras, não fazer igual o Vitor Pereira de ficar toda hora mudando, testando. Teste a gente faz no estadual, a gente faz no início do Brasileirão, mas jogos importantes, Flamengo disputa Libertadores, Copa do Brasil com resultado 2-0 contra. Então assim, é mostrar eficiência e resultado. É isso. Eu fui olhar, né, algumas coisas, a forma dele jogar. Só que a torcida também vai ter agora que entender algumas coisas, né? Se reclamavam do Vitor Pereira, a questão dele não repetir time, essas coisas, o São Paulo também não repete. O São Paulo ele bota o jogo de acordo com o adversário, ele é um cara estudioso, é um cara... Eu considero muito competente, mas ele não é aquele treinador que vai manter. Aí até teve o João Felipe colocou aqui, né? Que ele perguntou aqui, ó, Pedro e Gabigol não jogam mais juntos? E agora? Uma incógnita do São Paulo, ele vai ter que resolver isso aí, hein? Na tua opinião, hoje, pelo que está acontecendo hoje, eles jogam juntos ou não jogam? Cara, é porque assim, o Gabigol está um pouco inconsistente. Ele está 10 jogos sem marcar. Ele marcou ontem, mas foi de pênalti. Já sofreu um pênalti, ele aproveitou e bateu. Senão seriam 11 jogos. Ele seriam 10. Ele estava 9. Perdão. Estava no 10º. Então, assim, se não é o gol de pênalti, pra mim ele não tá fazendo o papel do 9 mesmo. Ele usou a 10. Então, mas é isso que eu ia te perguntar. Eu sempre falo isso, cara. Eu falei isso aqui também, se eu não me engano. O Gabigol não é um 9, cara. O Gabigol nunca foi 9. Mas também não vejo como 10. Também não é um 10, não é um 10. Também é um cara que tava no lugar certo. Teve muita ajuda na outra temporada do Bruno Henrique, né? Que fez muitas bolas ali cruzadas, lançadas, e ele soube aproveitar. Libertadores lá em 19. Então, assim... Ele tá meio inteiro, mas que ele precisa se encontrar de novo. Porque gol de pênalti é gol, soma, mas falta aquele, sabe, um cara que resolve. E Pedro tá numa melhor fase que ele. Eu acho que entre os dois, Pedro pra mim titular hoje. Hoje pra mim Pedro titular. Entrou ali, fez, não precisou... Então, mas aí a pergunta dele é pertinente nesse sentido também, porque jogam juntos ou não jogam?
Hoje você vê o Gabigol, o Everton Ribeiro naquela posição, ou o Matheus França naquela posição, ou o Marinho tendo a oportunidade de jogar ali. Vai ter a oportunidade com o São Paulo, ele estava meio que excluso com o Vitor Pereira. Tanto que no próprio jogo ele já entrou com a dinâmica totalmente A diferente. vontade, né? dando carrinho. Aquilo é ser Flamengo, jogar com raça e mostrar pro torcedor que eu tô ali. E pro técnico também, né? Então, João, na minha opinião, cara, eu colocaria os dois para jogarem juntos. Não de centroavante, mas colocaria os dois para jogarem juntos. Eu faria um esquema, um 4-4-2, entendeu? Tentaria fazer algo do tipo para eles jogarem juntos. Porque o Pedro, ele é um centroavante, mas ele sabe trabalhar fora da área. Então, quando o Gabigol entrar, ele vira uma opção e o oposto também. Né? O Pedro entrou, o Gabigol vira uma opção, tem um passe bom, tem que parar de perder o gol. O Gabigol tem que parar de perder o gol. Treinar essa direita, tá, Gabigol, por favor, né? Aí eu nem peço mais. Aí eu já desisti. Mas acredito sim que ele precisa botar na cabeça dele que ele sempre fez muito gol sem ser um 9. Ele joga pela beirada, ele é um atacante pela beirada. Samuel, que é mais antigo aí, galera da produção aí que é mais antiga, que tem lá para os seus 52 anos, né? Mais ou menos. Essa galera lembra que antigamente não tinha essa história de ponta e centroavante. Você tinha muito time que tinha primeiro e segundo atacante. O Gabigol, para mim, nada mais é do que um segundo atacante. Muito bom. Sem desmerecer o Gabigol. É muito bom, segundo atacante. Agora, quando ele colocou ali o Vitor Pereira contra o muro, ele basicamente reivindicou a vaga do Pedro. Ele chegou e falou, eu quero ser o centroavante. E aí na entrevista ele falou assim, dessa vez ele optou pelo Pedro. Ou seja, ele deu a entender o quê? Que ele quer o lugar do Pedro. E aí pra mim tá errado. Acho que o Flamengo tem um elenco muito bom que briga ali naquela posição da frente, então acho que ele está com receio também de não marcar e acabar virando o banco. Embora a história dele seja enorme no Flamengo, mas tem Pedro, tem o Cebolinha na esquerda, Bruno Henrique voltando. A gente vai falar dessa volta dele também. Fiquei muito feliz pela recuperação, que foi uma lesão tanto, mas... Então assim, é um setor bem disputado. Marinho pela direita, Everton Ribeiro de sobe também. Então aquilo, quem estiver fazendo gol, irmão, vai ficando. Na minha opinião é isso. Eu acho que o São Paulo... A minha opinião, Luiz gostaria de ver os dois jogando juntos. Agora, eu enxergo o São Paulo botando só um. Eu não enxergo o São Paulo botando os dois. Porque aí ele vai... Porque o São Paulo trabalha com muita intensidade. E eu não sei se o Gabigol vai querer entregar isso para ele. Entendeu? Eu não sei. Então, torço para que o São Paulo consiga fazer isso, mas não sei. Puxando um gancho do São Paulo aí, o Daniel Moraes, tricolor também, amigo do João, ele falou lá hoje comigo, São Paulo ele chegou, se perdeu um jogo, manda reforço, eu quero reforço, hoje é 2 jogadores, eu quero reforço, e vai ficar o São Paulo tem um meme, né, cara, que ele chegou no Atlético Mineiro lá na época e ele ficava assim, ligava pra diretoria, quero um reforço, daqui a pouco, quero 2 reforços, quero 3 reforços, 4 reforços. Teve uma curiosidade até no Maracanã, no jogo Flamengo-Curitiba, ele estava lá, né, na salinha de vidro, lá ele, o Marcos Braz, o Bruno Spindler e alguns empresários conversando, aí veio um torcedor no muro, na parada e falou assim, olha, 10 reforços, pensei em 10 reforços. Pô. E, assim, brincadeiras à parte, eu não enxergo que precise disso tudo, né, de reforço, eu acho que o Flamengo tem um elenco bom, talvez uma peça ou outra ele vai, de fato, pedir, porque precisa, às vezes, reforçar uma situação, adaptar um estilo de jogo que ele gosta mais de jogar, né? Mas não enxergo que ele vai ter que fazer isso. Eu acho que vai ter que ter aquele choque de ânimo no time. Isso eu acho que ele vai trabalhar o emocional, né? Tá faltando. Aí, aqui, o João de novo. João, eu tô virando porta-voz do João, tá, gente? É que a gente se parece um pouquinho, né? Só que eu sou muito mais bonito que o João. Isso aí é notório. Isso. Super. Bom, me ajuda, o cara não tá aqui, mano. Bota a produção. O cara não tá aqui, pô. Não, eu sou mais bonito que o João, sim. Isso aí sem minha esposa fala. Sou casado. Entendeu? Então, como eu sou mais bonito que o João, ele tava falando aqui, eu tô usando o porta-voz dele, né? O Gerson, na época que ele jogou com o São Paulo lá no Olympique de Marseille, né? Ele jogava bem mais avançado. E de fato, ele jogava muito maneiro. Ele não era um segundo volante ali que ficava. No meio campo, né? Não, ele jogava a parte de ponta esquerda.
entendeu? Fazia gol toda hora. Chutava bem de fora da área, chutava com mais frequência do que é. Não, tem mais liberdade. A questão se ele fizer isso, ele vai... Assim, a torcida do Flamengo vai ter que começar a entender o trabalho do cara. Porque é uma posição que joga o Arrascaeta, né? E o Cebolinha. Não, pela esquerda. E o Cebolinha. Ali. Não estou contando com o Bruno Henrique ainda, porque voltou agora e tudo, a gente vai falar bem disso, mas não estou contando com quem está na frequência ali. Sim. Então, a torcida vai ter que entender isso aí, ter uma certa paciência. E talvez até o Gerson volte a jogar bem, porque desde que voltou, realmente aquele torcedor que foi no aeroporto estava certinho lá, né? Tá achando que é o De Bruyne. Uma marra e pouco futebol. Jogou bem até o último jogo, mas ainda a torcida espera mais dele. A gente espera mais dele. Não, com certeza. Aí tem um aqui, colocou, o Jerônimo colocou, São Paulo vai virar o Guardiola do Flamengo. Aí já é mais otimista de todos, né? Esse aí já é bem otimista. Aí o Thaleson botou aqui, ó, Bruno Henrique voltando, o Marinho voltando a jogar bem, Everton Ribeiro também, Arrascaeta voltando, o Gabigol vai voltar a marcar. O Gerson irá voltar a jogar bem na sua posição e o Igor vai pegar a vaga do Maia. Rapaz, eu concordei com boa parte da tua fala. Eu concordei com boa parte, mas eu gosto muito do futebol do Thiago Maia. Futebol técnico, né? Visão, jogando. Ele sabe marcar e sabe sair, né? Eu gosto muito. Gosto do menino também, acho que o Igor entrou bem na partida. Entrou com vontade, mostrando ali, se protegendo umas bolas. Mostrou que tá ali representando. É o futuro, mas eu não sei se eu daria a vaga do Thiago Maia pra ele, não. Mas depende de alguns jogos. Esses jogos assim, que tá falando sair na vantagem 2, 3-0, acho que é bom colocar pra ganhar confiança, pra testar o garoto. Que no momento realmente precisar ir num aperto, vambora, tem que estar preparado. O Flamengo é isso. É isso aí, pô. Aí leu o que o João tá falando aí. O que esse João tá aprontando? O que ele falou aí? Aí, João, é isso, irmão. É isso. Não tem jeito. Eu sou mais bonito mesmo. Isso aí. Enfim, aí eu entendi essa parte, cara. Eu acho que o São Paulo é bem-vindo ao Flamengo. Acho que ele chega... A torcida gostou. Eu estava vendo também algumas análises e algumas pesquisas que fizeram com os torcedores falando da escolha, que a maioria preferia realmente o Jorge Jesus, porém todo mundo que foi perguntado se o São Paulo faria um bom trabalho, a maior parte está dizendo que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo, está confiante, e isso é importante para o início do trabalho do cara, porque você chegar no clube, que a torcida está com a confiança em você, é totalmente diferente de você chegar no clube como foi o Vitor Pereira, que já chegou com desconfiança, que já chegou o pessoal, tem muito amigo do Corinthians, que começou a falar muita coisa, então a torcida já estava com o pé atrás antes do cara começar a trabalhar. Isso atrapalha muito o trabalho do treinador. Luiz, o Thales botou aqui, o Igor é o nosso próximo João Gomes. Que assim seja. Tem que arrumar uma mas é isso aí, vamos torcer pelo garoto que potencial ele tem. Sim, sim. Não, assim, eu acompanho muito o jogo da base, né, cara? Eu acompanho muito. E o Igor é um cara muito, muito intenso, muito bom. Um cara firme na marcação, entendeu? Capitão. Então é um cara que tem potencial de fato. Eu acho que ele, como alguns outros da base, né, vão ter seu espaço com o São Paulo também. Mas foi só aquilo que eu coloquei, né? Eu acho que se ele for concorrer com o Thiago Maia, eu acho o Thiago Maia mais completo. Então acho mais difícil ele pegar a vaga por isso. Mais completo e mais maduro. Um cara que já tem rodagem, jogou lá fora. E no Flamengo já está há algum tempo. Então acho que o garoto vai ter a sua vez, mas não, na minha visão não tira a vaga, né? O Thales aqui está falando o seguinte, essa zaga do Flamengo não dá total segurança. E a gente já tem uma zaga definida, o que você acha? Tá. Tem assim, 2 zagueiros que a gente fala assim, ou 3, né? Dependendo do esquema. Essa é a cara do Flamengo, vai segurar ali. Cara, eu gosto da zaga de ontem. Eu falei isso com meu tio numa conversa, falei isso com o João também, numa conversa, que eu gosto do Léo Pereira e Fabrício Bruno. Gosto, porque o Fabrício Bruno é um zagueiro forte e rápido, e o Léo Pereira também. O Fabrício Bruno tem ofensividade também, ele sobe lá, aquelas cabeçadas, faz os gols, gols, é importante. Então, ontem mesmo, eu estava vendo o jogo do Flamengo, o Léo Pereira antecipou umas 3 bolas, assim, que foi realmente de intuição de bom zagueiro, né? O cara ia dar, não era dele, ele tava o volante e o cara. O Léo Pereira antecipou. Umas 3 bolas que eu acho que mostrou de fato
que ele merece a vaga. Então, assim, ele brigando ali com o Rodrigo Caio, que infelizmente não tem como entrega, não está entregando fisicamente o que pode. Ele tecnicamente é o melhor zagueiro do Flamengo, mas fisicamente está devendo muito, então não consegue jogar. O Davi Luiz vive um momento muito complicado, vive um momento assim... Nem estava no banco, né, no último, né? Não, mas ele teve problema físico. O pessoal falou que foi porque sentiu a pressão da torcida, a cobrança. Eu prefiro acreditar na nota oficial, mano. Deixa lá. O torcedor é isso, bota a pressão ali, ele tem jogador, se não tiver emocional, mano. É isso, verdade. Eu sou um que senti uma vez também uma pressão aí, não joguei não. Mas aí é outra história, Mas enfim, o Davi Luiz, pra mim, é um grande zagueiro, mas hoje tá tudo dando errado pro cara. Então assim, às vezes é importante também ele sentar um pouquinho para poder voltar, né? A pegar confiança, que jogador sem confiança, Complicado. ele dá nada, né? Então pra mim essa zaga, ele falou, a zaga não é de confiança, pra mim a zaga é um reflexo muito também da organização do time. Porque tu olha pro meio campo, não tô falando só do Flamengo, tô falando de todos os times. Por que a zaga do Fluminense sofre bem menos? Porque o time do Fluminense contribui. Os volantes do Fluminense, o André tá jogando absurdo. Não, tô na seleção, né, cara? O Arias ajuda demais, entendeu? Até o Ganso ajuda naquele meio campo, na marcação. Então, as pessoas às vezes falam muito do time do Diniz que ataca. Mas na hora de defender, olha como é que os caras fazem. São blocos muito bem colocados, sabe? Sem espaçamento nas linhas. Então, ajuda demais. Até um zagueiro mediano se sobressai. Não estou dizendo que o Nino seja um zagueiro mediano, pelo contrário, acho que o Nino acima da média. Mas é o que eu imagino, ajuda. O time do Flamengo, se estivesse acertadinho, qualquer dupla de zaga que colocasse, teria um bom desempenho. Pelo menos é o meu entender. Entendeu? Será que está satisfeito aí com a minha... E aí, Tati, o que você acha? Fala pra gente aí. Está satisfeito com a minha resposta? Mas enfim, já que a gente está falando disso, eu acho importante a gente ressaltar uma coisa que aconteceu ontem, uma homenagem, né? Que o jogo de ontem marcou o retorno. Deixa você falar essa parte aí de um grande ídolo do Flamengo, vamos lá. Galera, a gente tá falando da homenagem do Denir, cara, que é um massagista aí do clube desde 81. Inclusive, uma curiosidade, o Denir é o único que estava no Flamengo nas 3 Libertadores. Aí, tricampeão da Libertadores. Isso não é pra qualquer um, não. Até falando com minha mãe falou, mas é um massagista, mãe, ele é um integrante super importante do Flamengo. O Denir, ele respira Flamengo, o coração dele é rubro-negro, tudo pra ele é Flamengo, irmão. E ontem a gente falou de apoio emocional para os jogadores do Flamengo, que estavam meio abatidos, jogando meio, né, corpo mole. E tem um vídeo, né, que mostra o Denir na entrada ali, os jogadores vindo, cumprimentando ele, o maior respeito com o cara. E ele, né, emoção ali, falou, arrepia, só de falar. A gente é rubro-negro, irmão. Então, assim, é uma peça muito importante, acredito que contribui bastante emocionalmente. Sim, igual os jogadores falaram que essa vitória foi pra ele. O Gabigol, se eu não me engano, falou pra ele na hora que chegou, que viu ele na costa, falou assim, agora vai. Agora vai. O Bruno Henrique brincou, vamos ali fazer a massagem pra eu entrar bem, hoje eu tô voltando. E é uma homenagem com ingresso, né? Botaram o rosto do Denir no ingresso. Acho que é bacana reconhecer, né, cara? Não é um massagista, é um cara que tem uma história, um tricampeão Libertadores, cara, né? Poucos clubes, acho nenhum. Eu acho que ele viu a glória toda do Flamengo. Existiu o Flamengo antes de 81? Existiu o Flamengo antes de 81. Só que o Flamengo que a gente fala normalmente é 81, os Flamengo de ouro, 81 e 19. Né? Eu pelo menos entendo dessa forma. Teve outros Flamengos bons, 2009, lá com o Pet, com o Adriano e tal, época do Romário. Sim. Mas os times que ficaram marcados principalmente por títulos foi o Flamengo de 81, era Zico e a era Gabigol, né? Então, o Denir participou de tudo isso, cara. Então, eu acho que pra ele foi muito, muito legal. Pra mim, que sou torcedor e amante do esporte, achei fantástico a atitude do Flamengo. Acho que mais clubes deveriam fazer isso, né? Reconhecer seus profissionais. Ele é o profissional mais antigo do clube. Caramba. É o profissional mais antigo do clube. Então, eu acho isso muito bacana quando tem esse reconhecimento, né? Você tá ali, ter todos os jogadores, cara, ele é 1 milhão, cara. Milhão. E os caras ali, ó, a benção, né? Uma benção pro jogo. Respeito ao tamanho.
entendeu? Teve outra homenagem também, né? Ontem, 111 anos o Santos está fazendo, né? Completou ontem. E homenagem para o Pelé, com diversos jogos. Muito bom você falar disso. E tá tendo uma campanha, né? Você sabe, tá sabendo da campanha? Tá sabendo. Então fala pra rapaziada que não sabe ainda. O pessoal, não vou lembrar agora o nome do que está fazendo, mas estão tentando colocar o nome do Pelé no dicionário. Tem um significado, perdão, eu esqueci aqui agora. O significado é selo de qualidade. Porque é o seguinte, quando você é por exemplo, nós somos repórteres, nós somos comentaristas. Então, se você for um comentarista muito bom, você é o Pelé dos comunicadores, entendeu? Você é o Pelé da reportagem. Então, a gente já usa esse termo de forma não oficial, né? Você chega lá, o cara... Gustavo Kicker era o Pelé do tênis, né? Isso. O Guga. É isso aí. A gente já usa isso de forma... que está pensando que é o Pelé da pintura, né? Então, o cara... A gente já usa esse termo e agora estão tentando fazer isso de fato, incorporar no nosso dicionário. Eu super apoio, eu acho que é uma muito homenagem. Você tem uma homenagem dessa, tem um nome eternizado, não só como já é eternizado pelo Pelé, tanto que tem filme Pelé Eterno, né? Tem o título de rei, o Rei Pelé. Então... todo mundo é fenômeno, todo mundo é estrela e tal, mas rei... Só ele. Só ele, né? E não tem como não. Teve uma outra homenagem também, óbvio que guarda as proporções bem longe do Pelé, que foi a do Palmeiras. O Palmeiras fez uma homenagem ao Davidson, né? O Davidson foi campeão da Libertadores lá, o Davidson do Maluquinho. O cabelinho loiro, né? O doidão. E ali eu falei, deu uma camisa pra ele. Quando fez o gol na gente, com a falha do Andrés Pereira? Calma, cara. Deixa pra lá. Não acontece agora não. Então foi uma homenagem feita lá pro Davidson. E eu achei bacana também da atitude da Leila, por mais que ele foi adversário ontem do Palmeiras, e a Leila foi lá, prestigiou o cara, reconheceu o que ele entregou ao Palmeiras no período que esteve presente. Então isso é muito, para mim é muito bacana, e eu gosto de estar falando as coisas boas, né? E fechando mais essa parte do esporte, né, cara? A gente já está no finalzinho do nosso programa. Infelizmente passa muito rápido. Gostaria de falar mais coisas aqui, tem muitos destaques, vale alguns destaques aí pro Andrei do Vasco, que fez uma partida memorável, além do Léo Jardim, do goleiro, entendeu? O Tiquinho eu gosto muito, jogador do Botafogo, é um cara que representa, o Eduardo também tem jogado bem. No Flamengo, na minha visão, não foi aquele jogo envolvente, aquele jogo que a gente gostaria, mas foi uma luz, né? E o Fluminense, como disse o João e eu já falei aqui, merece uma nota assim, de destaque pro Lelê, né? Então, chegou bem. Falando dos quatro assim rapidamente, seria isso. Edilson e eu temos uma coisa para falar aqui, né? Que não faz parte do esporte. Você falou em nota. É uma nota, Então, assim, eu tenho uma certa admiração por um profissional da cidade, por uma história que o esporte trouxe, né? Algumas pessoas que já acompanham o trabalho sabem disso, que no evento ela me proporcionou uma situação até emocionante, que é a Aurora, que é a secretária de turismo da cidade, de Rio das Ostras, que ela lá me proporcionou de ter uma camisa autografada pelos ídolos do passado, e eu estava trabalhando, ela conseguiu isso aí de uma forma até emocionante. Ela tirou a camisa do próprio corpo e me deu para eu pegar os autógrafos. Então, assim, para mim isso teve um valor simbólico enorme. E infelizmente, a gente conversando na nossa reunião de preparação ontem, chegou a notícia, né, que o esposo dela sofreu um acidente de carro, né? No centro. E aí, tem informação aí, Edilson? Cara, até onde eu sei, ele foi um acidente bem grave, tá? Graças a Deus não houve óbito, né? Ele se machucou, se não me engano, no braço, vai estar até em Campos de Goytacazes para operar. E assim, graças a Deus, o carro tombou, né? Então, quem viu o acidente, até o João passou lá e falou, nossa, cara, eu vi um rapaz dentro do carro, fiquei assim, aconteceu alguma coisa muito grave. Mas graças a Deus aí, o Tininho, né, tá bem, vai passar por uma cirurgia, mas perto do quem viu o acidente nas redes sociais, nas plataformas, cara, saiu até bem perto do que poderia acontecer.
Foi Tá. muito grave o acidente. Então fica aí, ô, Aurora, nosso recado direto para você, tá? Melhoras para o seu esposo, a Felizardo Esporte está solidarizando com vocês nesse momento difícil. Estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tiver ao nosso alcance, o nosso microfone está aberto e o nosso telefone também, você já tem o nosso contato. Isso. Acredito que eu estou falo por mim, acho que o Wilson pode falar a mesma coisa. Então é isso, a gente torce aí pela boa recuperação, graças a Deus teve o livramento aí, né, porque foi um acidente, vou repetir, quem viu lá a cena se chocou, mas é isso, Aurora, uma ótima recuperação para ele aí, vai dar tudo certo, cirurgia, em nome de Jesus vai ser top, vai sair bem, período de recuperação, mas vai estar aí de volta, comer aquela pizza top lá do La Mama. Ainda tá fazendo propaganda. Cara, que disso? Tu não. Ele falou, sou cliente. Sou da casa. E assim, o João Felipe fez uma nota, fez a nossa nota escrita, tá? Então acredito que eu posso. Como eu falei por ele aqui o programa inteiro, né? Como eu falei por ele o programa inteiro, eu vou usar de novo aqui. Que é Felizardo Esporte e todos os seus integrantes se solidarizam com a Aurora. E de fato, assim, estamos bem na torcida mesmo, é bem real, que a gente quer que ele se recupere logo e que seja só vitória daí pra frente, né? É isso, passou esse susto aí. É isso, é o que tá na nota, beleza? Então, família, estamos finalizando o nosso giro de notícias esportivas, aí, nosso giro esportivo. No próximo, sexta-feira, nós vamos conseguir cumprir os horários aí, vamos conseguir atender vocês na hora que a gente precisa, né? E sexta-feira vamos estar com o nosso integrante aí de volta, À disposição. né? O João Felipe também para fortalecer o encontro. Valeu? Tamo junto, obrigado pela paciência de todos e até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima, tamo junto, Felizardo Esporte, ó. Nós.